Olá, meus irmãos, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez partindo para a nossa quinta aula e hoje estaremos falando sobre um assunto muito interessante mesmo. Na aula anterior, nós falamos a respeito de verdades que a gente conhece, mas acaba não praticando, e verdades que fazem muita diferença quando se fala de evangelismo, discipulado, ganhar almas para Jesus. E hoje nós já vamos então estar falando sobre a história do Zé. Bem aqui nós temos esse tema, a história do Zé. Quem é o Zé? O Zé é um personagem que nós vamos estar apresentando, aparentemente uma personagem fictícia. Na verdade, ele não é fictício, não. Existe, sim, milhares e milhares de Zés que viveram uma mesma história. E para entendermos isso, vamos então estar contando essa história. O objetivo desta aula não é criticar a igreja, não é mostrar defeitos na igreja. Essa não é a vontade de Deus, que nós estejamos falando mal da igreja. Mas o objetivo é identificar os erros que nós cometemos com estes irmãos, novos convertidos, e também com estes irmãos que se desviam. Erros típicos que acontecem normalmente e a gente nem percebe. Por que mostrar os erros? Para que nós possamos melhorar. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes nós melhoramos quando nós reconhecemos os nossos erros e tomamos uma atitude de mudar de atitude, ok? Então vamos começar com a nossa história. Bem aqui nós temos essas imagens que aparecem. Se você olhar bem aqui do lado, você vai ver esse rapaz de camisa verde. Esse rapaz da camisa verde, ele é o Zé. Ele é o Zé. Quem é o Zé? Ele é uma pessoa perdida. É alguém que ainda não encontrou Jesus. E também ele é um alcoólatra, ele bebe, ele sai à noite para beber com seus colegas, seus amigos. Mas um dia, um lindo dia, um irmão conhece o Zé. Um irmão membro da igreja. Esse irmão se aproxima do Zé e começa a falar de Jesus para ele. Zé, Jesus te ama, ele pode te libertar do vício. E começa a falar também da igreja, convida ele para ir até a igreja. O Zé se interessa, ele dá uma Bíblia de presente para ele, ele começa a ler alguns versículos da palavra. Bem aqui, você pode ver, nós vemos agora também o primeiro dia que o Zé foi na igreja. O Zé aceitou o convite. E então aqui ele está sendo recebido, ele está agora chegando ali na porta da igreja. E os irmãos podem ver que existe ali irmãos ao redor dele, irmãos para dar as boas-vindas. Então ali temos aquele irmão dizendo, nós somos uma família que ama você. Essa frase é muito usada, não é mesmo? E o Zé fica feliz de ouvir isso. Nossa, então existe aqui uma família que eu posso fazer parte dela. Aí a irmã Maricota está por ali também, E a irmã Maricota diz para ele, seja bem-vindo, nós te amamos, nós amamos você. Ele pensa, mas como que essa mulher diz que me ama se ela não me conhece, está me vendo agora? Mas ele vê assim uma certa sinceridade, ele fica feliz. Que bom, então aqui nessa igreja eu posso encontrar pessoas que me amam. Isso faz uma grande diferença. O Zé começa a frequentar essa igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, assistir os cultos. Em um belo dia, o pastor prega uma mensagem evangelística, uma mensagem de salvação, faz o apelo perguntando, existe alguém nessa noite que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador? Quem é que levanta a mão? O Zé. Nós temos aqui, o Zé. Está ali o Zé com seu tupete grande, com a sua camisa verde, levantando a mão e dizendo, eu quero
receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Todos ficam alegres, o Zé vai lá na frente, o pastor ora por ele, os irmãos abraçam, anotam um nome e demonstram alegria, felicidade por ver que o Zé está aceitando Jesus. Que maravilha, que bênção. Mas o culto acaba, termina, né? Agora o Zé tem que ser discipulado, então ele começa a aprender mais da palavra de Deus, a conhecer mais sobre Jesus. Que bênção. Finalmente o Zé fala, eu quero agora ser batizado, eu quero me tornar membro da igreja. Ele passou pela aula do batismo e nós podemos contemplar agora o dia do batismo do Zé. Olha aí, está vendo? Aqui está o Zé e com ele está o pastor. Está vendo o pastor? E ele está sendo batizado agora e toda a igreja participando daquele momento maravilhoso e dando glória a Deus. Que bênção! O Zé foi batizado, ele é nosso irmão, glória a Deus. É muito bonito tudo isso, muito bonito. Mas, queridos irmãos, eu queria fazer uma perguntinha. Será que quando alguém passa pelo batismo, ele se transforma em um super-homem, crente, espiritual? Será que a partir do momento que ele passa pelas águas, se levanta, então agora ele não tem mais nenhuma tentação, o diabo não quer saber dele mais, o diabo desiste dele? É assim que acontece? Ele não tem mais lutas, não tem mais provas, não tem perseguição? É isso que aconteceu com você quando você batizou? Não, não foi isso. Às vezes, quando a gente batiza, parece que os ataques do inferno se tornam maiores. E foi exatamente isso que aconteceu com Zé. Ele retorna para casa muito feliz, mas não demora muito. O telefone dele toca, ele atende o celular. Quem é que está procurando o Zé? Um daqueles antigos amigos, aqueles amigos que ele tinha o costume de sair com eles para beber, para fazer farra, se embriagar. E um dos amigos, e este amigo então diz, ô Zé, nós estamos sentindo saudade de você, rapaz. Você sumiu, fiquei sabendo que você é crente, é mesmo? Ele sou, aceitei Jesus, parabéns para você. Mas olha, Zé, não vamos perder a amizade, não. Nós estamos, olha, hoje eu queria te convidar para a gente sair hoje, vamos sair hoje juntos? Vamos reunir com os colegas para a gente conversar, contar história. Isso aí não é pecado, Zé. Ele tá bom, não tem nada para fazer hoje, então tá bom. Daqui a pouquinho nós estamos passando de carro aí para te pegar. E o Zé, então, se apronta e até pensa, vai ser uma oportunidade para mim evangelizar meus amigos. Ele tá empolgado com Jesus. Não demora muito, seus amigos aparecem e o Zé entra dentro daquele carro e o carro segue. Agora eu pergunto, meus amados irmãos, cachaceiro, pinguço, vai para onde? Será que eles estão indo para comer pizza? Ou comer um cachorro-quente? Ou comer pipoca? Não, cachaceiro vai para o bar beber. E eles então acabam levando o Zé para o bar. E agora todos eles estão ali, o Zé começa a sentir aquele cheiro, o cheiro da bebida, né? Fica na mente, ele sente, ele lembra. E os amigos, os antigos amigos dele bebendo e contando histórias, aí um deles, Zé, só um copinho só de cerveja, um pouquinho de cachaça, ninguém está vendo não. Você não vai ficar bêbado por causa de um copinho só. Aí ele olha para um lado, não tem nenhum crente aqui, um copinho. Ele sente saudade também, né? Ele não vigia naquele momento, se ele vigiasse, mas naquele momento ele não vigia. Então ele toma o primeiro copo, ele sente o gosto. Aí chega a próxima proposta. Você bebeu um copo, então bebe 2. E já entorna a bebida lá no copo dele. Vou beber, toma o segundo. Irmãos, e quem toma o segundo acaba tomando o terceiro. E aí não preciso continuar com essa história, os irmãos já sabem o que aconteceu. O Zé então começa a beber e começa a se envolver com seus amigos. Vamos ver a situação do irmão Zé, irmãos. Vamos ver como que ele está. Vamos dar uma olhadinha aqui,
Olha só, aqui está o Zé, este no meio, é o Zé. Ele está ali, ó, bebendo, cantando música do mundo, dançando e fazendo aquela farra que ele fez por muito tempo com aqueles antigos amigos. Queridos irmãos, o nosso irmão Zé caiu, pecou, não vigiou. A Bíblia diz que se alguém está de pé, cuide para que não caia. E ele não cuidou, ele não vigiou. A noite passa, agora o Zé tem que voltar para casa. Já é bem tarde, mais ou menos assim, meia-noite. Ele já está voltando para casa porque tem que trabalhar no próximo dia. Só que existe um detalhe, meus queridos irmãos. O irmão Zé, ele mora na mesma rua da irmã Maricota. Lembra da irmã Maricota? Aquela que o recebeu no primeiro dia, aquela irmã que disse para ele, nós te amamos. Ele lembra, essa irmã mora na mesma rua. E vamos ver então o que aconteceu, meus queridos irmãos. Aqui está o Zé, cambaleando, bêbado, muito bêbado mesmo. Mas a irmã Maricota, nesse dia, ela perdeu o sono. Então ela disse, eu vou lá para a janela, eu vou orar, eu vou interceder. E quando a irmã Maricota está lá orando, intercedendo, quem é que ela vê? O Zé. Mas quem é o Zé? É um membro da igreja que já foi batizado. Então, irmãos, eu tenho agora duas perguntas que nós precisamos fazer e meditar a respeito dessas duas perguntas. A primeira pergunta é esta: o que será que esta irmã pensou ao ver o irmão Zé bêbado? O que você acha que ela pensou ao vê-lo? Queridos irmãos, quando a irmã Maricota olha para o Zé e vê ele bêbado, cambaleando e até cantando algumas músicas do mundo, ela pensa, em seus pensamentos, ela pensa, este Zé nunca foi crente, ele nunca se converteu, ele nos enganou o tempo todo, então ele é um bode que estava disfarçado de ovelha no nosso meio. E Deus me acordou, Deus tirou o meu sono para que eu pudesse viver o Zé bêbado e denunciar ele para a igreja, porque a igreja não pode ser enganada. Ela pensa então que o Zé nunca se importou com Jesus. Ainda temos uma segunda pergunta. E a segunda pergunta, irmãos, é esta: qual atitude a irmã Maricota vai tomar quando o dia amanhecer? Então o dia amanhece, o sol surge, o brilho do sol aparece. Irmãos, irmã Maricota acorda bem cedo também. Mas sabe o que acontece com a irmã Maricota? Ela acorda sentindo assim uma coceirinha na ponta da língua. Uma coceirinha lá na língua. Sabe o que é isso? Uma vontade de sair e contar e falar e dizer para todo mundo que ela viu o Zé bêbado. E é exatamente isso que ela faz. Na verdade, se ela tivesse discernimento, se ela tivesse o amor de Jesus no seu coração, ela seria mais prudente. Ela não teria que sair para falar para as pessoas, ela teria que procurar Deus e conversar com Deus para dizer, Senhor, tenha misericórdia do irmão da minha igreja, ele pecou, ele caiu, mas Senhor, cuida dele, restaura ele, não deixa ele voltar para aquela vida velha que ele tinha. Mas não é isso que ela faz, porque nos pensamentos dela, ele nunca foi um crente de verdade. E ela tirou essa conclusão por conta própria. O que a irmã Maricota faz, meus queridos irmãos? Ela sai para visitar alguns irmãos da igreja. Mas ela vai com um objetivo definido, ela precisa contar o que ela viu. Então aqui nós temos o irmão Mário, que é um irmão mais próximo da casa dela. E vamos ver o que ela fala para o irmão Mário.
Estão vendo aqui? Então ela diz, irmão Mário, o Zé chegou bêbado. Eu vi o Zé bêbado. E olha, irmão Mário, ele chegou bêbado e ele estava irreconhecível. Ele cantava a música do mundo e ele chegou até a chutar a canela dos vizinhos. Irmão Mário, o Zé nunca foi crente de verdade, ele nos enganou, ele é um bode. É isso que ela fala para o irmão Zé, ou melhor, para o irmão Mário, O que o irmão Mário faz quando ele escuta, ele diz, irmã Maricota, misericórdia, então quer dizer que ele nunca foi crente, ele nos enganou, então isso não pode ficar escondido, nós temos que passar isso para frente, o pastor tem que saber. Mas o irmão Mário, ele não consegue, assim, falar com o pastor tão fácil, o pastor mora longe, aí ele procura um outro irmão. E o que ele fala para esse outro irmão? Irmão, olha aí, você sabia que o Zé voltou a beber? A irmã Maricota viu ele bebendo. E olha, ele passou lá, ele chutou a canela dos vizinhos, ele fez a maior bagunça. Irmão, na verdade, os vizinhos já estavam tudo dormindo, ele não chutou canela de ninguém. Mas a Maricota ficou tão chateada que ela inventou um pecado a mais. Ela acrescentou o pecado. E ele fala o que a Maricota falou. E ao concluir a sua conversa, ele ainda faz o seu acréscimo também. E tem mais. Olha, ele chutou a canela dos vizinhos e eu estou sabendo que agora ele está se envolvendo com drogas e fez amizade com traficantes. E parece que ele está mexendo com drogas também. Ele joga a sua pitada de mentira. Ele coloca mais um pouquinho de mentira no meio da conversa da Maricota. Você já viu crente fazendo isso? Tem muitos que fazem. E esse irmão que ouve a história do Mário diz, que horror, eu tenho que contar isso tudo para o pastor tem que saber disso. E procura o pastor. E chega lá e diz, pastor, a irmã Maricota viu o Zé bêbado, ele nunca converteu. Olha, ela viu ele bêbado, parece que ele está envolvido com drogas também. E conta toda aquela história, e ele também conta mais coisas, ele inventa mais coisas. E aí, irmãos, o que acontece? O pastor não tem muito tempo, ele tem muita coisa para fazer, ele tem que preparar as lições da escola dominical, o sermão que ele vai pregar, as viagens, os congressos, o seminário que ele está fazendo ainda, estudando algumas lições, recapitulando, ele tem muita coisa para fazer, ele é convidado para pregar também em alguns lugares, a agenda dele está muito, muito cheia, então ele pensa, eu não tenho tempo para esse Zé, não tem tempo para ir atrás dele. E o pastor, irmãos, também não vai atrás do Zé. Mas agora ele recebe uma pressão, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Tipo assim, pastor, tem um bode no nosso meio, o que a gente faz com o bode? Então, o pastor, não estou dizendo que todos os pastores fazem isso, tá? E não estou dizendo que a maioria dos pastores estão fazendo isso, não estou dizendo, que os irmãos não me entendam mal. Existem muitos pastores de Deus que amam Jesus, que cuidam das suas ovelhas, que visitam aqueles que se desviam e que envia pessoas para cuidar. Mas em alguns lugares a história do Zé se repete. Aquele pastor ali, ele não tem tempo. Estou falando sobre aquele pastor da história do Zé, não estou apontando o dedo para nenhum pastor. Ele não tem tempo, não tem. Não dá, eu tenho muita coisa, eu não posso ir na casa dele. E aí os irmãos dizem, mas nós temos que tomar uma atitude. Então, alguém sugere, é melhor então excluir o Zé. Já que ele nunca converteu, vamos excluir ele. E pronto, a decisão é feita. Ninguém procura este irmão, ninguém vai atrás do Zé, ninguém quer saber o que aconteceu, porque não tem tempo, porque não tem essa visão de ir em busca de pessoas que pecam, não tem esse propósito. E o que acontece, meus queridos irmãos? Ninguém procura o Zé. Aceitam a palavra da Maricota como uma palavra final. Agora, aqueles amigos amorosos, aqueles amigos que tinham um brilho no rosto, aqueles amigos que abraçaram Zé no primeiro dia, eles disseram, Zé, nós te amamos, somos da sua família.
Estes irmãos amorosos, agora, eles se transfiguram, eles se transformam. A Maricota, que disse para ele que o amava, agora está chamando ele de traidor. Você pode ver a Maricota ali com a sombrinha nas mãos? Ela está dizendo: traidor, você traiu Jesus. Você não é digno de congregar na nossa igreja. O Mário, que também o recebeu muito bem, agora está apontando o dedo e dizendo: mentiroso, você mentiu para mim, você falou que tinha parado de beber, que tinha abandonado aqueles amigos. Você mentiu, você estava com eles o tempo todo, você nos enganou. O outro irmãozinho está dizendo: ele é um hipócrita. É por isso, ele era uma coisa na igreja, fora da igreja ele era outra. Hipócrita. O outro ali, aquele mais magrilinho ali, com o cabelinho para cima, está dizendo: ingrato, nós te ajudamos tanto, oramos por você, te visitamos, te ensinamos a palavra de Deus e você nos enganou. Os amorosos irmãos agora se transformam em juízes acusadores. E nem sequer ouviram a história do Zé, o que aconteceu de fato e de verdade. Meus queridos irmãos, chega o domingo. O domingo é o dia de ir para a igreja. Mas antes de chegar o domingo, o que aconteceu com o Zé? O Zé acorda e aí ele percebe como ele errou. Ele pensa: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu pequei? Está sendo tão bom. Eu encontrei Jesus, que é tão precioso na minha vida. Como que eu vacilei? Como que eu fiz isso? Mas ele não pode mais voltar no tempo. Ele não pode mais voltar no tempo e desfazer aquela triste história do seu pecado. Mas ele pensa: não, mas os irmãos me ensinaram que se eu me confessar o pecado, arrepender, pedir perdão, Jesus me perdoa. Ele se lembra daquele versículo que fala claramente essa verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele acredita no texto da palavra de Deus. Ele dobra o seu joelho. Ele clama ao Senhor, ele pede perdão, ele se humilha, ele confessa, fala: Senhor, me perdoa, eu quero continuar crente na sua presença, eu não quero voltar para aquela vida velha, me perdoa. E Deus perdoa, porque quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Ele reencontra a alegria do Espírito Santo. Ele diz: hoje é domingo, hoje eu vou para a igreja. E ele vai. Só que ele não sabe que a Maricota espalhou a notícia para a igreja toda. Ele não sabe que a igreja já chegou lá na liderança. Ele se assenta no seu lugar de sempre. Mas nesse dia, ninguém conversa com ele. Ninguém. Ninguém cumprimenta ele com a paz do Senhor. Todos olham para ele com cara feia. E ele não entende bem exatamente o que está acontecendo. E de repente, lá do púlpito, se levanta um dirigente. E o que esse dirigente fala? Vamos ver aqui, temos aqui o desenho. Será que você pode olhar? Procure focar agora, por exemplo, o rosto do dirigente. Procure focar agora também o rosto dos irmãos assentados nos bancos. Dá uma olhadinha ali para a Maricota. Olha ali, a Maricota está ali, ó, bem perto do Zé. A Maricota está dizendo: Deus me usou para desmascarar este pecador miserável. Aquele irmão ali perto da irmã Maricota, com um narizão grande, né? Ele não é só o nariz dele que é grande, não, irmãos. Ele tem uma língua maior do que o nariz dele. Porque ele foi um dos tais que falou para o pastor: pastor, ele tem que ser excluído. Ele pecou, a gente tem que colocar o pecado para fora da igreja. E ele está esperando que o que ele falou aconteça mesmo. Lá no fundo, você pode ver, lá no fundo, tem um irmão que está sentado, mas de repente ele torce o pescoço assim, ó, como se o pescoço dele fosse de borracha. Ele torce o pescoço assim, com a testa enrugada,
com a cara feia, ele fica olhando para o Zé assim, ó, encarando ele assim, ó, com a cara muito feia, muito fechada. E o Zé olha ao seu redor, vê que o ambiente não é mais o mesmo. Então chega o momento. O dirigente se posiciona. E ele olha então para toda a congregação e aponta o dedo para ele, para o Zé. E diz exatamente isso. Olha só o que ele está dizendo. Eu quero comunicar a toda a igreja que o Zé está sendo excluído da nossa igreja, porque ele voltou a beber. Ele foi visto bêbado. Ele está excluído da nossa igreja. O Zé escuta aquilo. Ele não entende. Ele, meu Deus, então eles estão me mandando embora da igreja? Aí ele pensa, mas e o perdão que eles falaram que Jesus perdoa? Se Jesus perdoa, será que eles não podem me perdoar também? Esta foi a primeira vez que eu bebi, que eu caí com esses amigos meus. Eles não ensinaram para mim que Jesus nos perdoa 70 vezes 7 e eles não podem perdoar nem uma vez. Isso ele não consegue entender. O culto termina. Cada um pega a sua Bíblia e passa perto do Zé, mas não olha mais para ele. Não conversa. Nem um tapinha nas costas ele recebe mais. Aquelas palavras bonitas que foram faladas no primeiro dia, elas não existem mais. Cada um se une com o seu grupinho de amigos, as pequenas panelinhas que existem, às vezes, dentro da própria igreja. Cada um se une com seu amigo ou com seus amigos. Ele ali, olhando, é como se ele fosse o homem invisível, que ninguém enxerga. O culto acaba, então cada um vai embora para sua casa. Ele pega a Bíblia, ele assim, sem saber o que aconteceu exatamente, ele também vai embora, porque a igreja agora vai fechar. Ninguém conversa com ele nesse dia. E eu pergunto, irmãos, vocês creem que o Zé vai querer voltar no próximo culto? O que você acha? Se você fosse o Zé, você voltaria no próximo culto? Um novo convertido que ainda não conhece todas as verdades da palavra, que está apenas começando. Se você fosse tratado dessa forma, você retornaria no próximo culto? O que acontece, irmãos? Olha só o que aconteceu com Zé. Aqui está o nosso desenho. Estão vendo? O que nós vemos aqui, meus queridos irmãos? Nós estamos vendo, literalmente, o Zé sendo jogado fora. E ali na porta da igreja, será que nós temos uma mão tentando alcançar o Zé e dizendo, Zé, volte, você é importante, não larga Jesus. Não, fica firme. Será que nós vemos ali, irmãos? Deveríamos ver uma mão, ou muitas mãos, mas nós não vemos nenhuma mão, nós vemos um pé, e um pé bem grande. Quando o Zé mais precisava da misericórdia, da compaixão, do amor daqueles irmãos, ele não encontrou amor, não encontrou a misericórdia. Ele encontrou apenas acusação, irmãos que o acusaram e que desistiram dele. Meus amados irmãos, quando o Zé percebeu que aquele amor que eles falaram para ele não era real como tinha sido dito, então nasceu dentro dele um grande rancor. Ele ficou com raiva da igreja, com raiva dele mesmo e com raiva de Deus, achando que Deus é igual àquelas pessoas, aqueles irmãos que agiram daquela forma. Ele recebe aquele desprezo, retorna para casa. Agora, irmãos, a situação está muito difícil. O Zé, então, ele já está à beira da morte espiritual. Ele não consegue mais voltar na igreja. Ele não consegue mais entender porque tudo aquilo aconteceu. E é nesse momento que Satanás aproveita para acabar de matar o Zé, acabar de tirar do coração dele toda a fé que ele teve. Você lembra
O que foi que eles falaram para o Zé no primeiro dia que ele chegou na igreja? Você consegue lembrar? Pois é, lá estava o Mário, a Maricota e outros. Deram um abraço caloroso nele, um abraço bem forte, um sorriso, e falaram assim: nós te amamos. E ele acreditou. Ele acreditou. Ainda disseram para ele: nós somos uma família que ama você, faça parte dessa família. Ele acreditou que essa família existia mesmo, ele acreditou. E o diabo viu, porque o diabo vê. E o que foi, meus queridos irmãos, que o diabo agora fala nos ouvidos dele? Ele não vê nenhum demônio, ele apenas são ideias, setas que são lançadas na mente dele. Então, o diabo pergunta para ele: onde está a família que você acreditou que existia? É esta família aí? Esta? O diabo pergunta: e o amor verdadeiro? Disseram para você que te amam, e que você podia contar com eles. Cadê o amor verdadeiro? Que família é essa que abandona seus filhos quando eles caem, quando eles pecam? Queridos irmãos, entra no coração do Zé o rancor, a mágoa, o ressentimento, o desprezo. Ele machuca. Ele foi mandado embora. Excluir quer dizer mandar embora. Ele não quer mais voltar na igreja. Mas se os irmãos olharem aqui em nosso desenho, vocês vão ver que existe então uma barreira muito grande. O Zé agora não consegue mais voltar na igreja. Uma barreira foi construída entre ele e a igreja. Se os irmãos olharem também, ali estão os irmãos da igreja, a Maricota, o Mário, o Antônio, o João, mas estes irmãos não querem mais visitar o Zé. Por que eles não querem? Porque eles já desistiram dele. Porque eles não entendem a profundidade do ministério da reconciliação. Então, eles não querem mais buscar o Zé, eles não vão visitá-lo mais. E é nesse momento que chega, assim, os jargões evangélicos que nós temos falado aqui. Vamos relembrar alguns apenas, não vou citar mais todos, mas vamos olhar ali para a irmã Maricota. Você pode ver ali a irmã Maricota. Então ela está dizendo: olha, eu orei tanto por ele, orei para que Deus salvasse, abençoasse, e ele desviou. Você quer saber de uma coisa? O Zé não era um verdadeiro escolhido de Deus, não, ele não é um chamado. Aí ela pega a Bíblia e fala: olha, está aqui o versículo, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Ele não é um verdadeiro escolhido, não. A gente não precisa, deixa ele para lá, vamos deixar na mão de Deus, e Deus vai mandar verdadeiros escolhidos, pessoas abençoadas para a nossa igreja, a igreja vai crescer. O Mário ali, mãos de braços cruzados, né? Ele também tem os seus argumentos. Depois de tudo que nós fizemos por ele, está vendo ali o Mário? Ele ainda foi capaz de voltar a beber. É muito ingrato, mas não tem problema não, saiu um, Deus vai mandar 10 no lugar dele, e a nossa igreja vai continuar sendo bênção aqui nessa cidade. Quem não quer Jesus, a gente não pode fazer nada. Ainda temos um outro ali, ó. Então nós precisamos nos importar com outros que estão mais interessados, né? Nós não podemos lançar pérolas aos porcos, está na palavra de Deus, é doutrina da Bíblia. Não? Se a gente for lá no Zé, a gente vai lançar pérolas aos porcos. Então nós não vamos fazer isso, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. E concluem a conversa de uma maneira evangélica e religiosa. Pois é, mas aí, irmãos, então o que acontece? Aqueles irmãos que abraçaram ele no primeiro dia e que deveriam continuar cuidando dele,
agora, ao invés de abraçá-lo, eles estão mandando ele embora. Você pode ver aqui, o irmão que o abraçou agora, ele está pisando no último dedinho que segura ali a pontinha do barranco, está vendo? Ó? Ele está pisando ali, ó, no último dedinho, e lá embaixo existe o abismo, o mundo, o pecado, a iniquidade. E é isso que acontece. Isso é o que acontece, na verdade. Então, o que acontece com Zé a partir disto? Então ele desiste. Desiste de Deus. Desiste da igreja. Ele desiste de tudo. E não só desiste, mas ele volta para a sua vida antiga. Ele encontra amizade com seus amigos do bar. Seus amigos o abraçam, ficam alegres. Zé, fica tranquilo, hoje nós vamos pagar a pinga para você. Hoje você não paga nada, a conta é nossa. E canta com ele, abraça ele. Os amigos antigos, pecadores, sem Jesus, o recebem muito bem. E olha lá, queridos irmãos, olha lá o que acontece com ele de verdade. Então aqui nós temos o Zé, estão vendo? Ele voltou a beber. Ele se torna um bêbado. Mas só que agora ele fica pior. Porque se ele bebia muito, agora ele bebe muito mais. Agora ele gasta mais tempo no pecado, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando alguém se afasta de Jesus, ele fica pior do que antes. Então, nós temos um texto que todos nós conhecemos muito bem. Esse texto, ele se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Aqui nós temos o Zé, desviado. Mas o que a Bíblia então fala? A Bíblia diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Quando é que um demônio sai de alguém? Quando essa pessoa se converte. A partir do momento que o Zé aceitou Jesus de verdade, aqueles demônios saíram dele. E ele se tornou templo do Espírito Santo, casa de Deus. Mas agora não, agora o Zé, ele está com raiva, ele está com ódio, ele está bebendo muito, ele está xingando, ele está com raiva do pastor, com raiva da igreja, e a mente dele agora está confusa. Ele perdeu a mente de Cristo que ele teve. Ele perdeu a mente de Cristo. E aí se cumpre, irmãos. O versículo diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, não encontra. Então, o que esse demônio faz? Ele diz: voltarei para a minha casa antiga. Ele está dizendo: eu vou voltar para ver como é que o Zé está. Será que ele está mesmo crente? E quando o demônio chega, você pode estar vendo aqui, ó, o demônio chegando, você pode ver comigo aqui, o demônio chegando e vendo e rindo: ó, o Zé desviou, a casa está vazia. Então, o que esse demônio faz? A Bíblia diz que ele volta e traz consigo outros 7 demônios piores do que ele. Vamos ver? Olha aí estão estes demônios aí, ó. Ele traz mais 7 demônios. Você pode ver aqui, ó. Estão todos eles aqui, ó. E ali está o Zé. E esses demônios vêm para quê? Para morar na vida dele. Esses demônios vêm para quê? Para destruir a vida dele. Eles vêm para quê? Para matar, trazer depressão, angústia, ódio. Esses demônios vêm exatamente para fulminar a vida do Zé. Infelizmente, esta é a situação de muitos irmãos nossos que se desviaram. A história do Zé, irmãos, não é fictícia, não. Ela é real. Existem milhares e milhares de Zés por aí que se tornaram protagonistas desta mesma história. E esses irmãos, e o Zé agora, está numa situação muito difícil. Agora ele está pior do que antes. Está muito pior. Ele agora está com mais raiva, com mais ódio, está bebendo mais,
está decepcionado com os crentes, e esses demônios estão aí para poder matar, destruir. Eu pergunto então, meus queridos irmãos, será que ainda existe esperança para ele? O que você acha? Será que Deus ainda pode perdoar o Zé? Será que Deus desistiu dele também? Será que a partir do momento que ele foi excluído do livro de rol de membros da igreja, Deus também no seu livro excluiu o nome dele? Será que da mesma forma como ele foi desprezado e abandonado, será que Deus também o desprezou e o abandonou? Existe esperança para ele? Será que existe? Queridos irmãos, para responder essa pergunta, precisamos dar uma olhadinha só para um versículo da palavra de Deus, ele já nos responde. Aquele texto da palavra de Deus que diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que o Espírito Santo, ele é maior do que todos os demônios que vivem, que andam por aí destruindo e oprimindo pessoas. Isso quer dizer que o Espírito Santo que habitou no Zé, ele é maior do que todos estes demônios que estão vindo contra ele. Isso quer dizer que o Espírito Santo que habita no seu coração, meu irmão, no seu coração, minha irmã, é maior do que todos estes demônios, todos esses espíritos malignos, é maior. O Espírito Santo que habita em você é maior. Sabe por que existe esperança para ele? É porque você tem o Espírito Santo, você é o amigo de Jesus. Se você se aproximar de Jesus, o Zé pode ser liberto, pode ser restaurado, pode ser curado, pode voltar para a igreja, ele pode voltar a ser ainda um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Existe esperança para ele. É fácil? Não, não é. É difícil? Sim, mas não é impossível. É possível trazê-lo de volta para Deus. Ainda seguindo a história do Zé, nós vamos chegar agora lá na igreja do Zé, a mesma igreja onde ele se converteu. Se os irmãos observarem, os irmãos vão perceber que, bem aqui, ó, aqui nós temos a Maricota, o irmão Mário, e são bons recepcionistas, eles sabem recepcionar bem as pessoas. E os irmãos vão ver que está chegando mais um. Não é mais o Zé, agora é quem sabe, o João. Agora é o João que está chegando. Mais um que está dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero congregar nessa igreja. Então eles abraçam o João e dão as boas-vindas, dizem: nós te amamos. Mas, irmãos, eu pergunto, como o João vai estar daqui 1 ano, 2 anos? Talvez, não sei, mas pode ser que o João, ele é a próxima vítima. Só isso. Pode ser que ele ainda vai protagonizar a mesma história que o Zé viveu. A mesma história. Porque, infelizmente, muitos desses irmãos não querem discipular e não querem reconquistar os que se perdem. Se o João pecar, sair, ele será visto apenas como mais um que não deu certo, mais um que se perdeu, nada mais além disso. A igreja, ela continua com todas as suas atividades, com todos os seus projetos. Como vocês podem ver aqui nessas plaquinhas, essa igreja não é uma igreja parada, é uma igreja que trabalha. Vocês podem ver aqui nessas plaquinhas, por exemplo, o batismo. É uma igreja que está batizando pessoas que estão aceitando Jesus. Você pode ver aqui nessa plaquinha evangelismo. Ela evangeliza, distribui folhetos, fazem cultos, promovem grandes cruzadas evangelísticas, convidam pregadores famosos para pregar. Você pode ver também que existe uma linda escola dominical. Essa igreja está ensinando a palavra de Deus, ensinando a Bíblia. Isso é muito bom. Vocês podem ver que existe um lindo coral, o ministério de louvor é muito abençoado, aqueles irmãos que cantam, tocam, e a igreja chora de emoção quando eles estão adorando a Deus.
Vocês podem ver que é uma igreja também que está orando pelos enfermos, orando para que Jesus cure os enfermos. E glória a Deus, porque Jesus cura mesmo. Estão expulsando os demônios, trabalho de libertação. Essa igreja está muito ativa, trabalhando e fazendo muitas coisas. Mas, se os irmãos prestar atenção, olha um pouquinho comigo. Procure ver todas as placas que nós temos aqui. Eu creio que você vai encontrar uma que está vazia. E você vai ver que existe uma interrogação. Uma interrogação, tipo assim, e aí? Não está faltando nada? Não está faltando nada nessa igreja? Eu pergunto, irmão, será que essa igreja é a igreja do sonho do coração de Deus? O que você acha? Não, irmãos, essa igreja não é a igreja do sonho do coração de Deus. Sabe por quê? Ela não está vivendo o tripé que nós falamos na primeira aula. Ela está evangelizando, ela está pregando, mas ela não está cuidando daqueles que se convertem, ela não está praticando o discipulado, não está cuidando daqueles novos convertidos. E não cuidar do novo convertido é mesmo do que gerar um filho e abandoná-lo e dizer, meu filho, você já nasceu, eu já te gerei, eu sou seu pai, mas eu não tenho tempo para você, e agora você vai se virar sozinho, e você pegar o seu filho e largar ele em algum lugar, e diz, meu filho, agora você vai sobreviver sozinho. É a mesma coisa. A igreja que não discipula é a igreja que não cumpre a ordem de Jesus. Jesus disse, ide, pregai o evangelho, mas Jesus acrescentou, e fazei discípulos. Fazei discípulos. Quando a igreja só prega, mas não faz discípulos, ela não vive o evangelho puro e genuíno de Jesus. Essa igreja também, irmãos, ela está omitindo a maior mensagem de Jesus, que é o amor. Eles não têm compaixão daqueles que se perdem, daqueles que ficam machucados, daqueles que fracassam. Irmãos, qual é o pecado dessa igreja? Ela faz muita coisa boa, ela ora, ela batiza, ela evangeliza, ela tem escola dominical, ela cresce numericamente. O pecado dessa igreja não é o que ela faz, porque ela faz muitas coisas certas e boas. Sabe qual é o pecado dessa igreja? Não é o que ela faz, mas é o que ela deixa de fazer. O que ela deixa de fazer. Esse é o grande pecado dessa igreja. Ela não se importa com aqueles que se perdem, com aqueles que se desviam. Ela não abraça, ela não cuida dos seus novos convertidos. Então, irmãos, o que acontece com Zé? Vamos continuar olhando para ele. Nós temos aqui mais este desenho, e o texto, então, nos diz assim, o Zé, ele se perde entre os milhões de afastados, porque, como eu disse, não é só ele que está vivendo essa história, outros estão vivendo em outras igrejas, em outras cidades também. Ele se perde entre os milhões de afastados e se mistura em meio à poeira do esquecimento. Todos se esquecem dele. A saída do Zé não fez diferença nenhuma. Passa alguns meses, ninguém nem lembra direito mais do nome dele. Outras pessoas chegam. A igreja cresce um pouquinho mais. E quem é que vai se lembrar do cachaceiro que fingiu de crente? Quem é que vai lembrar daquele camarada lá que foi lá e batizou, enganou todo mundo, teve que ser excluído? É melhor nem lembrar de pessoas assim. Ninguém lembra mais dele. Seu nome não é mais mencionado, seu nome não é mais citado. A ideia de ir atrás dele, essa ideia nem existe. Essa ideia nem passa pela cabeça daqueles irmãos. Nem passa. E me parece agora que a situação do Zé é muito complicada. A situação dele é muito difícil. Muito difícil. Será que ainda existe esperança para ele? Será que ainda é possível
o Zé ser restaurado por Deus. Será? Eu quero encerrar esta aula dizendo para você que na próxima aula nós vamos estar falando para você que existe esperança sim para ele. E por que existe esperança? E vamos estar mostrando para você qual é a porta que vai se abrir para que ele volte, para que ele retorne. Você não pode perder a próxima aula. Na próxima aula você vai entender a história do Zé. Querido irmão, querida irmã que está me assistindo, saibam disso. A história do Zé não termina por aí, não. As pessoas podem dizer, ele está perdido. O diabo pode dizer, esse agora é meu, não tem chance nenhuma mais para ele. Os amigos dele podem dizer para ele, Zé, você nunca mais vai ser crente, aquele povo não presta, ele pode estar com o coração cheio de ódio e dizer, é verdade, eu não volto mais para essa igreja, eu não quero ser crente mais. Ele pode estar até fazendo tudo isso. Mas ainda existe uma esperança. E você não pode deixar de saber qual é essa esperança. Porque você faz parte disso. Você quer continuar ouvindo esta palestra, esta palavra? Então você vai encontrar agora a próxima aula. E nós estaremos dando continuidade a este assunto. É só você seguir os números que estão aí na frente dos vídeos, né, onde aparece no YouTube. Nós temos ali o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, 6, 7... então você vai agora procurar o próximo número. Se você quer saber o final dessa história, procure a próxima palestra. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e, por favor, medite no que você ouviu. Talvez você entrou nesse vídeo aí sem saber porquê, e nem sabia o verdadeiro sentido dele, mas algo tocou em você e você começou a assistir e quem sabe o seu coração começou a arder e pode ser até, eu creio nisso, que Deus falou com você. Pode ser que você achou esse vídeo não por uma casualidade, mas o Espírito Santo te conduziu, porque Deus quer fazer algo diferente na sua igreja, na sua congregação. Se você quiser, você pode levar este ministério para a sua igreja, o Ministério da Reconciliação, o ministério que ensina para a igreja a importância de buscar os que se perderam, os que se desviaram, mas que ensina também como fazer isso, como ir atrás do Zé e trazer ele de volta para Jesus. Talvez você conheça tantos Zés, tantas Marias, tantos que se afastaram do Senhor. E você até já pensou em trazê-lo de volta, mas você não sabe como fazer, o que fazer. Continue conosco, porque nós vamos estar compartilhando com você nesse próximo vídeo mais verdades que podem levar você a ser um grande reconquistador de ovelhas perdidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Sinfrônio, sou membro da igreja de Assembleia de Deus de Joinville. Temos lá o pastor Sérgio Melfior como nosso pastor presidente, um grande amigo, e nós deixamos um abraço para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.